Oi? E aí, pessoal da ETEC, vocês acharam que não ia ter conteúdo? Pois é, vai ter. Não é quarentena, hein? Vamos continuar aí o conteúdo, porque tem muita gente que vai prestar o vestibulinho aí do meio do ano. E a batalha não pode parar. Vamos continuar o conteúdo e vamos começar falando sobre as 3 leis de Newton. Gente, peguem a apostila de vocês, a apostila de ciência da natureza, a parte de física. Hoje a gente vai ver peso e força. Bom, para começar falando um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, a gente vai lembrar um pouco lá de trás, lá um pouco antes de Galileu e antes de Newton. As pessoas achavam que os objetos desaceleravam porque isso era uma tendência natural do objeto. Mas hoje a gente sabe que tem muitas forças que atuam no objeto que na verdade fazem ele desacelerar. Essas forças, como por exemplo, o atrito, a resistência do ar e outras. A gente pode ver, eu não sei se vocês costumam ver filme ou não, mas quando a gente vê filme no espaço, quando a gente vê um objeto que ele está flutuando no espaço, a gente vê que ele caminha numa velocidade constante. Por quê? Porque não tem forças agindo sobre ele. Então, se um objeto ele está em repouso no espaço, ele vai tender a ficar em repouso. E se ele tiver uma força agindo nele a uma velocidade constante, ele vai continuar assim eternamente, porque não existem forças de atrito, não existe resistência do ar no universo que fazem com que ele pare. Então, galera, a primeira lei de Newton é isso aí. Um objeto permanece em repouso ou, se ele estiver em movimento, permanece em uma velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, galera, eu quero saber de vocês. Vocês já foram em festa de aniversário? Bom, se vocês já foram, provavelmente vocês já jogaram aquela mesa de hóquei aéreo, sabe? Aquela lá que tem um discozinho que ele fica flutuando. Então, isso daí é uma coisa bem importante para a gente estudar a primeira lei de Newton. Esse disco, galera, não tem atrito, mas tem um pouco de resistência do ar, que é o que faz ele ficar sobre a mesa. Mas, caso não houvesse, bom, aí seria possível jogar hóquei aéreo com a pessoa do outro lado do mundo. Muito louco, né? Porque ele daria a volta ao mundo. Nesse capítulo, então, gente, a gente vai ver 3 conceitos que são muito importantes para o aprendizado de vocês, que é o que é força, força resultante e força externa. Então vamos começar procurando saber o que é força. Bom, força então é um impulso ou uma atração exercida sobre um objeto ou por outro objeto. E aí a gente tem a unidade de força sendo Newton. E a gente pode escrever ela nos nossos exemplos ou nas nossas questões como Newton. Só o Nzinho, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre força externa, que é uma força que se origina fora do objeto. Como exemplo, a gente tem a força da gravidade que a Terra exerce sobre a Lua. Essa é uma força externa, por exemplo. Agora a gente vai falar sobre força resultante. Bom, força resultante, então, é a força total exercida sobre o objeto. E aqui a gente tem um exemplinho, né? A gente tem a unidade de força resultante, que é esse somatório da força resultante, FR. Essa letra aqui na matemática, a gente fala que é somatório. Por isso que a gente escreve assim, que ele quer saber o total, né? E a gente tem um exemplo aqui. A gente tem um elefantinho, não sei se vocês lembram, mas só quem viveu sabe. O elefantinho em cima da montanha, né? Vocês lembram desse exercício? Então, a gente tem agora um elefantinho que está sofrendo uma força para a direita de 45 newtons e uma força para a esquerda de 30 newtons. E ele quer saber qual é a força resultante. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que adotar. Eu adotei nesse caso como a direita sendo positiva e a esquerda sendo negativa. Como que a gente resolve esse exercício? A gente coloca somatório da força resultante, colocamos a força de 45 newtons
menos a força de 30 newtons, isso me dá uma somatória de força de 15 newtons. Só que, gente, isso daqui é um vetor. E não sei se vocês lembram, mas vetor tem módulo, direção e sentido. E quando a gente coloca isso no final da questão, a gente tem que explicitar qual é o módulo, que é qual é o valor, e qual a direção e o sentido. E aqui a gente colocou. Seriam então 15 newtons para a direita. Faz sentido, né? Porque a força da direita é maior que a da esquerda. Então, teoricamente, ele vai estar vindo para a direita, beleza? Então, gente, para finalizar essa primeira lei de Newton, que também é chamada lei da inércia, a gente vai finalizar com um experimentozinho muito legal. E a inércia, para quem não sabe, é uma propriedade que o corpo tem de permanecer em repouso ou velocidade constante. E aí, eu vou experimentar isso com vocês. Nesse experimento, galera, a gente vai testar a inércia de cada objeto. A gente pegou aqui um álcool em gel e a gente vai pegar depois um objeto mais pesado. E eu vou tentar exercer uma força mais ou menos parecida. Eu vou dar um peteleco. A gente tem um objeto bem mais pesado, em comparação com o álcool em gel, e eu vou tentar exercer a mesma força e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, gente, a gente descobriu que a inércia de um objeto é medido a partir da massa, e a massa é determinada a partir do quanto a gente consegue acelerar aquele objeto. Então, quanto maior a massa ou quanto mais um objeto tem a massa, mais difícil de acelerá-lo. Galera, estamos quase chegando no final da aula. Só faltam alguns conceitos para você ficar craque em leis de Newton. Vamos lá! Agora a gente vai ver segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton nos fala que quanto um objeto será acelerado por uma dada força resultante. Ou seja, a gente vê aqui nessa equaçãozinha, né? A aceleração do objeto, então, ele será dada pela força total exercida nele sobre a massa nele. Faz sentido? Ou, para ficar fácil para decorar para a provinha, aqui, ó, força igual a massa vezes a aceleração. Tá difícil? Vamos decorar essa frasezinha. A força é ma. Acabou. Ó, o Fzinho aqui, igual, que é esse, é ma. M vezes A. Acabou, gente. Qualquer questão envolvendo segunda lei de Newton, vocês vão conseguir resolver com essa formulazinha. Agora vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é: se um objeto A exerce uma força sobre o objeto B, então o objeto B deve exercer uma força igual, de magnitude igual e de sentido oposto sobre o objeto A. Galera, quero perguntar para vocês têm irmão ou irmã? Então, essa terceira lei de Newton aqui é a lei quando vocês estão brigando com o irmão. O irmão vai lá e te dá um tapa. O que você vai fazer? Vai lá e dá um tapa nele. É assim, a vida de irmão é assim, né, galera? E aí, o que acontece? Ele vai lá e vai dar um tapa mais forte em você. E você vai fazer o quê? Vai dar um tapa mais forte nele. É a lei da ação e reação. Ele te deu um tapa, você vai dar um tapa. Vai tentar aí dar um tapa numa força ou igual ou maior que ele te deu, né? Não pode deixar, você não pode levar desaforo, né? E aí, gente, essa terceira lei de Newton, também conhecida como lei dos irmãos brigando, é isso daí mesmo. É a lei da ação e reação. E aí eu queria contar para vocês um outro exemplo dessa lei, que é um exemplo incrível, que as pessoas não percebem e acontece o dia todo, o tempo todo. E é assim, galera, você está andando na rua e por mais que vocês não pensem nisso, o seu corpo está exercendo uma força contra o chão e o chão está exercendo uma força contra você. Você está exercendo o quê? Uma força para trás do chão, quando você está andando, e o chão está exercendo uma força para frente, para você, ó, andar para frente. Então, galera, é isso daí. Tem muitos exemplos que a gente pode usar da força da terceira lei de Newton. E aí, gente, para finalizar, falta um conceitozinho dessa matéria, que é o conceito de peso. Bom, vocês já foram na farmácia, né? Se pesar na balança da farmácia. E aí foram lá, né? Pesou
apareceu um certo número, você pode ter ficado feliz, pode ter ficado triste. É muito comum a gente falar isso, mas não é o nosso peso, é a nossa massa. Então, se deu lá 50 quilogramas, é a nossa massa. Peso vai aparecer aqui em cima, ó. Peso é massa vezes a gravidade. Então, quando eu pergunto qual é o seu peso, vocês têm que fazer uma continha da sua massa vezes a gravidade. Gente, então o peso ele é uma força que age o tempo todo nos objetos que estão próximos à Terra. E aí, como eu falei para vocês, a formulazinha é P, que é o peso, é igual a massa vezes a gravidade. Eu estou dando aqui um exemplozinho para vocês e eu vou colocar aqui, só vou colocar na fórmula. Eu já tenho a massa e eu tenho a gravidade que ele está me dando e eu quero saber qual é o peso. Bom, ora, basta colocar os valores que ele me deu. Eu sei que a massa é 50 e a gravidade é 10. O peso, gente, então aqui a gente vai dizer 500. 500 o quê? O peso, ele também vai ter a mesma unidade da força, que então seria 500 newtons. Agora você já sabe responder para mim, ou quando alguém te perguntar, qual é o seu peso? Bom, primeiro que você vai falar algum número em newtons. Então, se você pesa 36 quilos, ou vamos aumentar, 60 quilos, então aqui daria 600 newtons. Então, se a pessoa te perguntar o seu peso, você vai falar 600 newtons, caso você tenha uma massa de 60 quilogramas.